Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Nós somos o coletivo Camisa 11, sempre aberto pela esquerda. E esta é a TV Jovens Cronistas, porque hoje é sábado, começa a nossa tribuna de debate sobre futebol, política e cultura, o Espaço Camisa 11. Um salve geral às companheiras e companheiros que nos acompanham aqui no canal do YouTube, no nosso Instagram e no Twitter, @Rádio Camisa 11. O Mariana Mendes na produção, Cezinha Lima e eu, Marco Porto, vamos ter a honra de conversar com o professor Ivan Proença. Significa o seguinte, que o papo hoje é só fluminense. O professor Ivan, além de uma longa trajetória dentro do clube, foi coordenador pedagógico de Xerém, então conhece profundamente o trabalho da nossa base e, no momento, é gerente do futsal, que é também uma fonte fundamental para alimentar o nosso time principal. Cezinha, vai render esse papo, hein? Vai, minha saudação aí ao Ivan. Tempinho que a gente não se encontra, ainda que virtualmente. Vamos bater um papo sobre o Fluminense que a gente gosta. Ivan, me diga aí, me conte como anda o futsal no Fluminense. E aproveite e faça uma outra pergunta. Futsal, futebol de campo, são esportes distintos? Essa história do jogador de futsal que se destaca, ser transferido para o campo, como é que é isso? Que às vezes, por muitas vezes, decepciona. Perfeito, boa noite a todos. As nossas condolências aqui e o nosso minuto de silêncio interno ao que vem acontecendo no nosso país, no mundo, principalmente no nosso país, em função das irresponsabilidades diversificadas. Obviamente, não vamos entrar aqui nessa celeuma, porque é uma celeuma interminável, mas vamos nos permitir sorrir, mesmo no momento pandêmico, onde a gente está chegando a quase 1 milhão no mundo inteiro de óbitos, né? Mas a vida segue e a gente tentando aqui, da melhor maneira possível, passar a todos as melhores informações possíveis. Agradeço ao Marco, agradeço ao Cezinha, agradeço ao Mariana. Agradeço demais a vocês essa oportunidade de falar de Fluminense, do nosso amor, da nossa paixão e do meu trabalho momentâneo. Digo momentâneo porque a gente passa, né? E o clube vai continuar eternamente sendo gigantesco, independente daquilo que aconteça, independente daquilo que tenha aí os seus altos e baixos. Mas o Fluminense Futebol Clube, ninguém nunca, jamais poderá apagar. Portanto, nós passamos. E, ao passar, vou responder já direto aí essa bomba do Cezinha, essa dificílima pergunta, porque todos os estudiosos hoje das universidades do futebol, o futebol virou muito acadêmico, né? Assim, para quem não está no meio ali, nas internas como nós estamos, o futebol ele necessita cada vez mais de um grande equilíbrio. O equilíbrio dos boleiros, eu fico lembrando do filme Boleiro 1, do filme Boleiro 2, com o equilíbrio da entrada dos acadêmicos, das pessoas que estudam para isso, da modernidade, da questão da informática, da questão da parte toda ligada a essa biomecânica, todas essas palavras da fisiologia e etc, etc, etc. Hoje não se vê mais um jogador, muitas vezes, batendo a bola no campo. O cara pede um DVD. Então, assim, é bem estranho de se acostumar, né? Porque a gente quer ver o ao vivo. DVD é DVD. Pode ser que de 200 lances eu tenha pego 10 lances maravilhosos, mas 190 foram péssimos. E aí o negócio não sai como deveria. Agora, futsal, com o passar dos últimos 30 anos, vou arriscar aí 3 décadas, tá?
passou a ser realmente o grande revelador do futebol de campo. E vou explicar, tentar ser objetivo, mas explicar por quê. Na nossa época, nós tínhamos os campos de várzea, nós tínhamos os campos de pelada, se jogava bola em qualquer rua, era o time de cima contra o time de baixo, a rua era uma ladeira, quando veio o ônibus, era aquele chinelinho, o gol era feito de chinelo, gol pequeno, né? Você tabelava com a árvore, driblava o paralelepípedo, você jogava descalço, a bola era feita daquilo que tinha, se não tinha uma bola legal, estava furada, jogava assim mesmo, e assim por diante. Aliás, isso faz parte da cultura do futebol brasileiro e justamente pela sua excelência nas suas coordenações motoras e na sua criatividade. Porque o jogador brasileiro era obrigado, justamente com todas essas questões de jogar num campo de várzea, que era cheio de cascalho de pedra, né? Um gol era meio Torre de Pisa, o outro gol era menor, o outro... Quer dizer, essas coisas todas faziam com que a criatividade do jogador brasileiro aflorasse de uma tal maneira que realmente, se a gente... Né, é só pegar um nome que não jogou pelo Fluminense, mas que botou a camisa do Fluminense, eu posso falar aqui por ser universal, o Pelé hoje, quando se fala em cifras, será que existiria cifras para o Pelé? E aí muita gente diz, não, mas hoje o Pelé já não seria. Não. Não tem esse negócio de não seria. O Pelé jogava com uma chuteira que pesava quase 5 quilos, uma bola que pesava quase 10 quilos, com um uniforme que não tinha esse negócio de dry fit. Eu não sei nem falar essas palavras, que o suor é absorvido, é isso, é aquilo. O Pelé hoje, ele seria melhor do que ele já era. Não tenho dúvida nenhuma disso. Assim, eu falo com essa empolgação. Por quê? Porque o futsal é que vem resgatar isso, Cezinha. O futsal, com seu curto espaço para que a criança possa raciocinar, ter a sua tomada de decisão ao jogar bola, é um piso liso. São quadras onde ele já desde os 5 anos, conforme eu falei, que hoje em dia está muito precoce, tá. Se você me perguntar, enquanto professor, desde lá da teoria piagetiana, desde Piaget, estaria tudo errado. Criança com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos não poderia competir. Mas o mundo mudou. O mundo evoluiu, tudo mudou. Hoje nós não temos mais adolescentes com 12 anos. 12 anos eu chamo já de pré-adolescente, 15 anos eu chamo de pré-adulto. É até uma nova nomenclatura, porque mudou mesmo, mudou tudo. Você conversa, a questão da informatização e dessa ligação com o mundo que as redes sociais trouxeram, elas fizeram com que esses jovens amadurecessem muito na área cognitiva. E aí o que a gente tem que fazer, a nossa obrigação, é fazer com que eles amadureçam na área motora, fazer essa junção. E como eles não têm mais, eles ficam presos lá nos seus lugares, nas suas casas, porque não podem ir para a rua por conta da violência. A turma que mora em comunidade, que é a maioria. A violência aumentou demais nos últimos tempos, né? Nas últimas décadas. Os campos de várzea, e esses campos que eu falo, estacionamento de supermercado, ruazinha, não sei o quê, já não se tem mais futebol. Você vai encontrar futebol, sim, ainda no interior. Mas aí é que vem a grande questão, que eu citei há pouco. No interior, o cara começa a ser olhado quando ele só vai jogar bola depois que ele termina de fazer a obra dele. Lá em Pau Grande, lá em Magé, lá em Rio Bonito, lá em Maricá. Ele participa lá como peão de obra, ajuda o mestre de obra ao longo do dia, e no final do dia ele vai bater a pelada dele, aí já está com idade. A tal da idade de 15, 16, 17 anos, onde as pessoas perguntam assim, cadê o DVD desse garoto? Se não tem DVD, então não serve, só se fizer chover canivete. E é difícil, em alguma avaliação, seja ela de uma semana, de 2 semanas,
de um mês, você tem um garoto que chega de um lugar desse e vai fazer chover canivete. Então, o futsal é uma das maneiras mais importantes hoje da entrada para a formação de um atleta profissional no futuro, porque ele já vem sendo trabalhado desde pequeno, e a família também, juntamente com essas metodologias. Metodologias, não vou ficar de novo no campo só acadêmico, mas metodologias que façam essa junção da parte motora com a parte cognitiva. Aqueles que Até entram... porque, né, Ivan, nas escolas tem a quadra de futsal, tem o ginásio, quase todas. É difícil que você não tenha na escola uma quadra de futsal ou um ginásio, que seja. Perfeito. E aí o garoto na escola ele começa a jogar, porque o futebol é o que socializa, é o que identifica, né, dá identidade ao garoto do ponto de vista desportivo. E para reforçar isso que você está dizendo, vou citar duas ícones aí do futebol. Um jogou no Fluminense, foi técnico do Fluminense e tal, o Ídolo Pinheiro, que dizia que não precisava ver jogar. Ele pegava a bola e jogava para o cara. Depende como o cara que estava ali para ser avaliado, o garoto, matasse a bola, ele dá muito, mas botar. Esse aí a gente vai espiar, vai acompanhar. E o outro foi o Newton Santos, quando perguntado se os jogadores daquela época, e você fez referência ao Pelé, se eles jogariam futebol nos dias de hoje. E ele respondia com outra questão. Ele falava assim, a pergunta está errada. A questão é se os jogadores de hoje conseguiriam jogar naquela época. Essa é que é a pergunta que tem que ser feita. Essa é a minha dúvida. A minha dúvida é essa, não é outra. Mas, Ivan, me conta aí como é que está Xerém. Você que é uma pessoa que, um profissional que por muito tempo trabalhou em Xerém, conhece tudo de Xerém. Como é que está Xerém? O Fluminense realmente justifica toda essa fama, toda essa divulgação do trabalho nas categorias de base do futebol? Justifica sim, Cezinha. Eu não sei tudo, não, tá? A gente tenta, foi o que eu falei também há pouco, a mistura da paixão a gente não pode perder. Porque se a gente perder a paixão, esses meninos que estão começando, eles começam de uma maneira muito robotizada, olhando para a mídia, vendo o tal do esporte espetacular, que só mostra a coisa bacana, só mostra o jogador que deu certo, só mostra o bilionário, só mostra, ou seja, o 1% que consegue chegar lá. Né? Na realidade, as informações que são passadas para a sociedade, elas refletem as informações que a gente tem sobre todas as outras áreas. São aqueles que conseguem chegar lá. Né? Os que não conseguem, os invisíveis, ninguém toca no assunto. É melhor deixar de lado. Então, obviamente, que a gente mantém a paixão para que esse menino, ao chegar ao Fluminense, ele saiba o que é ser fluminense. Ele pode até não ser torcedor do Fluminense, mas ele precisa entender da história do Fluminense. Daí entra a questão teórica. Por isso que Xerém merece todas os joios de tudo aquilo que se fala, porque Xerém teve uma transformação fundamental no início do nosso papo aqui, conforme eu disse. Quando você tem um grupo de assistentes sociais, de psicólogas ou psicólogos, um grupo de pedagogos ou pedagogas, um grupo de monitoria, monitores, pessoas que lidam com a área afetiva social, que é por isso que a gente fala na formação cidadã, para não ficar aquela coisa do discurso da boca para fora. Formação cidadã parece político, né? Que a gente escuta há 200 anos. Saúde, transporte e educação. Saúde, vai para o palanque e fala. E o Fluminense, como já vem há um tempo falando nessa formação cidadã, eu até brinco com essa palavra,
porque eu lembro muito bem que em 2000, ali no meio de 2011, eu falei essa palavra em Xerém Cidadania, e que eu acreditava que a formação cidadã ela deveria andar em conjunto com a formação atlética, por dois motivos. Primeiro, por uma consciência maior desse jovem, lá na frente, para brigar pelos seus direitos, poder ter o total conhecimento e não ser ludibriado junto à família por empresários mal intencionados, por dirigentes mal intencionados, etc. E o outro lado, uma formação cidadã, onde você possa oferecer línguas, sim. Xerém tem inglês, a gente está buscando agora o espanhol. Xerém tem trabalhos ligados à área de TI, da informática. Xerém tem trabalhos onde a gente tem palestras falando sobre a história do Fluminense, falando sobre a história dos ídolos do Fluminense, para que esse menino, esse jovem, esse adolescente possa realmente respirar aquilo que ele está representando e não apenas reproduzir. Eu quero ser o jogador, quero ser vendido, quero ganhar milhões e só ficar nisso. Porque isso é o que está na cabeça deles o tempo todo, família e atleta. E o nosso papel, e aí eu vou dizer enquanto educadores, nós não temos, nós todos aqui trabalhamos enquanto educadores. E enquanto educadores, precisamos, e todos são, tá? Porque o Fluminense exige, nos últimos tempos, aí não vou dizer exatamente ano e tal, porque, até para não criar suscetibilidades, porque eu acho que a gente também tem grandes ganhos, todo mundo deixa coisas positivas. Né? Essa história de ficar olhando para o retrovisor e fazendo crítica para quem passou e para dizer que nós somos os maiorais, ou quem está hoje é o maioral, isso para mim é uma furada danada. Porque todo mundo tem. Legal para o alto, né, Ivan? Exato, é a coisa da vaidade, é a questão de você desconsiderar um passado, desconsiderar uma história. Parece que estão reinventando a roda hoje. Não, nós temos que ter respeito por todos que por lá passaram. Obviamente, aqueles que fizeram bobagem, a própria crítica pública já é colocada, não precisa que a gente fique, né, reiterando isso. A gente tem a obrigação de modificar isso, pegar aquilo que não foi bom, pegar aquilo que não está bem feito e refazer. E aquilo que foi bem feito, melhorar, porque senão a gente vai cair naquela história. Eu lembro muito da questão do CIEP. Faz o CIEP, aí entra outro, destrói o CIEP, entra outro, não, o CIEP é legal, entra outro, não, o CIEP agora destrói porque não serve para nada, isso é coisa eleitoreira. Quer dizer, senão a gente fica... E futebol, ele é culturalmente uma coisa política, porque você jogar futebol é também uma ação política. Porque quando você fica, principalmente da sua, eu chamo de pré-adulto, mas vamos lá, dos seus 16 anos em diante, que é quando assina o seu primeiro contrato profissional, você tem uma responsabilidade social e política muito grande. Não dá para você sair por aí fazendo ou falando besteiras que depois não tem mais como nenhum assessor de imprensa corrigir. Ou então ficar botando purpurina ali em cima para dizer que aquilo não foi dito, foi mal entendido. Então, esse é o nosso grande trabalho na base, desde o futsal, e que prossegue em Xerém. A integração está de uma maneira assim, muito interessante, muito viva, muito proativa, onde todos estão se escutando com humildade, para que o resultado final seja um resultado muito importante para o Fluminense e para o futebol brasileiro. Porque... Confirma para mim, Ivan, esses 1% que conseguem se profissionalizar como atleta de futebol é dessa garotada que chegou aí aos 16 anos nas categorias de base, não é isso? É isso. Quando eu falo 1%... Que é um funil... É um funil danado. Hoje em dia, vou parar com esse negócio de hoje em dia, que é chato pra caramba. Desculpa aí, tá? Todos que estão nos assistindo. É que às vezes a gente
fica com uma frase, fica, né, repetindo, é chato. Mas é exatamente esse tipo de trabalho que ele é feito para que você possa abrir cada vez mais esse funil. O que quer dizer isso? Marco, Cezinha, Mariana. A gente precisa cada vez mais aproveitar todos aqueles que iniciaram, porque tem espaço para aproveitar. Se você chegar em Xerém hoje e ver uma categoria sub-10, né, que ela começa no 10 em Xerém, a partir de 10 anos, se chegar no futsal e ver uma categoria sub-7, que aqui começa a competir de verdade, na Federação de Futsal, categoria chamada chupetinha. Né? Veja bem, daqui a pouco teremos a categoria chucalinho, e eu sei lá onde é que isso vai parar. A gente espera que pare por aí. Mas você vai observar esse menino sendo exatamente orientado. Nós temos no futsal entre 14 e 16 atletas por categoria. A gente quer que esses 14 a 16 atletas cheguem lá para assinar contrato. Se não assinar contrato os 16 com o Fluminense, nessa trajetória toda, que assinem contrato e possam viver do seu sonho, que é ser jogador de futebol. Porque essa máxima de que o menino muito jovem está indo para o futebol porque isso é um sonho do pai frustrado que não deu certo e quer fazer do seu filho um jogador. Essa máxima caiu por terra. Não tem. Hoje o menino, se o pai e a mãe não levar, o menino faz um escarcéu do caramba. É ele que já escolhe a profissão dele desde 5, 6 anos de idade. É uma personalidade danada. Lógico que isso é reflexo de todos os meios de redes sociais. Você tem condição de nos falar alguma coisa sobre... Claro que você conhece, mas você conhece profundamente o projeto Guerreirinhos. Ele comporia um tripé com Xerém, com o futsal, para alimentar o time principal? Sim, eu poderia entrar nessa parte aí, eu ia entrar um pouquinho depois, mas vocês têm que me acelerar mesmo, porque eu vou falando, eu vou viajando, e aí é coisa de 5 horas a gente ficar mesmo numa mesa como se a gente estivesse numa mesa aqui de bar, né, trocando ideia e falando sobre bola. Por isso que eu falei que eu me lembrei muito do Boleiros, do filme Boleiros. Mas pandemia, vamos marcar isso. É exatamente isso. O projeto Guerreirinhos, ele também ganhou uma nova formatação. Ele passa a ser um projeto de escolinha, não podemos fugir dessa questão da escolinha, portanto, escolinha é um processo totalmente inclusivo. Ele é de inclusão. É do gordinho, é o do que tropeça, é o do que não sabe jogar direito, é aquele que quer brincar, é aquele que não almeja chegar lá, ele quer apenas estar passando o tempo jogando sua bolinha, e por aí vai. Né? Agora, o Guerreirinho, ele tem todos os seus franqueados, tem exatamente uma orientação dada para os bolsistas. Né? Tem um número de vagas X de cada franqueado para bolsistas daqueles que venham a se destacar e daqueles meninos de comunidade que não têm como pagar. Então, existe esse espaço no Guerreirinhos. E existindo esse espaço, é exatamente esse pessoal do Guerreirinhos que será observado para também fechar esse tripé que você muito bem falou. E eu vou um pouquinho além. O tripé, lógico, porque hoje em dia ainda não se chegou a misturar homem com mulher jogando futebol. Mas futebol feminino está treinando, quebrou com esse paradigma, está treinando em Xerém, gente. Algo que era inimaginável, porque a questão do machismo imperava demais. Não, o que essas meninas vêm fazer aqui? Os garotos daqui não vão respeitar, vai ter isso, vai... O que é isso, minha gente? Onde é que está a educação? Onde é que está a instrução? Onde é que está a luta pelos direitos iguais? Então, o feminino está treinando lá em Xerém com o seu QTS. QTS é
quadro de treino semanal. Então, está lá conquistando o seu espaço cada vez mais. Infelizmente, veio por imposição. Né? Não adiantou a Marta ser eleita 6 vezes a melhor do mundo. Não adiantou a Marta ser melhor do que o Messi. Precisou que a CBF pedisse e desse a ordem de que era uma obrigação dos clubes estarem com as suas equipes femininas. Mas eu fico muito a cavaleiro, porque em 2011, 12, 13, nós tivemos, na história do Fluminense, o nosso primeiro time de futsal feminino. Ali começou a plantação do futsal feminino. Fomos bicampeões cariocas, chegamos a disputar na Liga Nacional, desculpa, um brasileiro, uma Taça Brasil de futebol feminino adulto. Então, foram 3 anos maravilhosos. O que aconteceu que interrompeu? Porque é muito difícil. Naquela época, então, tinha algo muito corporativista que acabou impedindo o prosseguimento até mesmo de patrocinadores para investir. Estamos agora pensando numa retomada futura, ao passar toda essa situação, e analisar também o futsal feminino. Agora, o futebol feminino vai muito bem, obrigado, com pessoas do mais alto gabarito. É a Amanda na sua gerência, é a Taissan, que foi nossa goleira de futsal feminino, é a treinadora do futebol feminino atual, que é também, ela tem a escolinha dela, Daminhas da Bola. Então, quando eu falo feminino, é porque é guerreirinho, é futsal, é o futebol de xerém, é o futebol profissional, e é o feminino também, porque o feminino tem as categorias de base, tem as meninas de 14, 13 anos, 15 anos, que estão ali almejando seu sonho. Então, acaba que a gente faz um belo bolo para não solar. Bota ali no forno, fica olhando, controlando, e não some. Ivan, o Fluminense tem toda essa preocupação, você está nos atualizando, que é de formar cidadãos que praticam esporte, que jogam futebol, que querem ser profissionais, mas tem essa preocupação, vamos dizer, holística em relação a estes seres humanos que são confiados à responsabilidade do clube, uma responsabilidade imensa, né? Porque chegam em idades muito baixas, né? Mas isso tudo, esse tripé, como a gente falou, tem uma hora que finalmente a gente quer que ele alce ao time principal. E, historicamente, a gente sabe que esse é um processo complexo e que provavelmente ainda hoje tem seus segredos. Não é incomum você ter um destaque da base que se perde nessa transição, às vezes só vai amadurecer mais tarde, e ao contrário, às vezes você tem um coadjuvante na base que na transição ele se destaca por alguma questão que você talvez possa esclarecer um pouco para a gente, ou por uma questão de personalidade, ou de segurança. Ele era um coadjuvante e torna-se um protagonista quando sobe. Fala um pouco para a gente dessa transição, como é que o clube administra essas 3 pontes que vão chegar em cima. Perfeito. Veja bem, só para esclarecer, porque senão fica parecendo que nós, né, só estamos falando de perfeição. Caramba, como tudo lá é perfeito, como tudo é bacana, é bonito e tal, mas como é que isso não vem acontecendo em termos de campo profissional, resultados, craques, etc. Como é que a gente não consegue segurar os meninos? Como é que isso, como é que aquilo? Eu costumo dizer, Marco, Cezinha, Mariana e todos que nos assistem, que o futebol profissional é o país, Xerém é o estado, e o futsal junto com o Guerreirinho, quer dizer, eu posso dizer que o futsal é o município e o Guerreirinho são as cidades, para que a gente possa ter uma correlação e entender como é que se faz essa passagem. É óbvio que se tudo não estiver numa grande engrenagem, em algum momento isso vai precisar de um óleo aqui, vai precisar de alguém que mexa um pouquinho melhor ali e que não fique igual ao nosso querido Charlie Chaplin em tempos modernos, né? Totalmente ali automatizado, sem conseguir pensar. Ele apenas reproduz movimentos e não pensa aquilo que está fazendo.
Então, a gente tem, por obrigação, desde cedo, nessas transições do futsal, ou seja, do Guerreirinho para o futsal ou para Xerém, das cidades para o município ou para o estado, do futsal município para o estado, para Xerém, e de Xerém para o país. Que aí que vem a grande questão, que é a via de mão dupla. Mais uma pergunta que não quer calar durante bastante tempo. Quando você está com o pires na mão, a dificuldade aumenta demais, gente. Você conseguir somar 2 mais 2 e dar o 4, quer dizer, somar tudo isso que a gente vem falando, que vem fazendo, e vem mesmo, vem executando, de informações, de cidadania, de trabalho de junção acadêmica com o boleiro, para poder ficar com os dois olhares, né? O olhar do Pinheiro, junto com o olhar de um grande doutor, mestrando, doutorando em futebol, essa mescla, para que esse funil cada vez justamente aumente mais e a gente possa ter jogadores mais qualificados ainda, mais preparados. Só que quando você está com o pires na mão, essa questão aí vai bater com parte financeira que o Ivan não terá condição de falar, porque eu conheço tanto quanto vocês. Né? Logicamente, eu posso conhecer uma coisa ou outra mais profundamente por estar trabalhando lá, porém, é o que a mídia divulga. Quer dizer, quando você está numa situação como o Fluminense vem se encontrando, o Fluminense tem que buscar primeiro equacionar. Não tem jeito de se equilibrar financeiramente para poder... E aí acaba ocorrendo essa emancipação de você ter que vender um atleta fora da hora, fora do tempo. Aí esse atleta muitas vezes até nem dá certo lá fora, mas não dá certo porque teve que ser emancipado e não foi preparado para isso. Você tem que subir alguém para poder fazer o quê? A tal da chamada vitrine. A vitrine que é para poder realmente vender e ter um recurso, para poder entrar dinheiro, para poder equilibrar coisas que aconteceram e que você tem que, de alguma maneira, se reequilibrar. Né? Não tem para onde fugir. Não adianta a gente... e eu sou torcedor de arquibancada, continuo, não adianta eu ter somente aquele olhar do torcedor de arquibancada, porque o buraco é muito mais embaixo, ele é muito mais profundo. Né? São coisas que primeiro passam a ser obrigações que precisam ser cumpridas por todos os dirigentes, que são as obrigações trabalhistas com todos e tal. Não é favor nenhum, não. São obrigações que precisam ser cumpridas juntamente com a formação de uma equipe onde você não corra o risco. Esse é que é o tal do giglê. Né? Eu nem dirijo, não gosto de carro, não sou chegado à Fórmula 1, não entendo nada de carro. Mas sei essa palavrinha giglê, que se não estiver bem regulado, ou acelera demais, ou fica menos acelerado. Não sei nem se existe ainda a tal da injeção eletrônica, né, Cezinha? Os carros não mudaram, não sei nem se esse tal de giglê existe. Eu cito o tal do giglê, porque é isso, a gente tem que encontrar exatamente a regulagem perfeita para ter uma equipe e jogar aberto. Aí precisa ter peito para ser transparente. Jogar aberto, como a gente joga com as famílias, como a gente joga com os profissionais e com os atletas. A gente não tem condição de montar uma equipe para ser campeão brasileiro. Porque se você montar uma equipe para ser campeão brasileiro, você vai deixar de cumprir com as outras obrigações. Não tem como, não há matemática que faça isso dar certo, não tem como. Uma coisa leva a outra, independente de erros ou acertos ocorridos ao longo do tempo. Mas essa matemática precisa estar equacionada. Agora, isso também não quer dizer que você vai fazer qualquer equipe. Por quê? Porque se você faz qualquer equipe, você corre o risco de um rebaixamento e aí acabou. Aí vai embora. Todo esse discurso vai por terra. Então, você tem que buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio que você falou, Marco, dessa transição, eu vou novamente elogiar o que ocorre, o que vem ocorrendo. Nós hoje temos a profissional, eu vou dar o nome, mas nós temos a profissional Emily, que era a nossa psicóloga em Xerém,
quando eu cheguei em 2011, que foi quando eu comecei a trabalhar lá, final de 2010 para início de 2011, e permaneci esse tempo todo, creio que por trabalho e competência, né, não vejo outro motivo, porque passaram várias correntes e vários presidentes. Eu costumo dizer que quando você vira profissional do clube, quando você vira trabalhador, você realmente tem que deixar as discussões políticas de clube de lado. Você tem que trabalhar e deixar para que os conselheiros, os diretores, da mesma maneira na época que eu era conselheiro, que eu fazia lá o meu trabalho político. Mas enquanto funcionário, eu tenho que trabalhar o melhor possível para entregar o melhor que nós temos enquanto equipe, no caso eu gerindo o futsal, nosso departamento de futsal tem que entregar o que pode de melhor para a Xerém. E Xerém tem que buscar entregar o que tem de melhor para o profissional. Né? Então, a psicóloga Emily, ela está no CT da Barra, junto ao profissional. Ela hoje está lá atendendo o Miguel, que subiu, atendendo essa turminha que está só o Marcos Paulo, atendendo ao João Pedro, que não é mais nosso, já foi vendido. Essa turma que vai subindo, e juntamente com essa brilhante ideia, na minha opinião, tá? Eu respeito as diversidades de opinião. Isso sim é democracia, né? É a gente poder debater num alto nível e respeitar a opinião das pessoas, respeitar aquele que pensa diferente com total respeito. Aqui fiz uma redundância, respeitar com respeito. Nossa Senhora, Cezinha vai me matar. É só ênfase, é ênfase. Ô, Ivan, me diga o seguinte... Finalizar essa partezinha rápida. Então, a gente tem que ter exatamente essa projeção desses meninos que chegam, e foi fundamental a manutenção do Sub-23, pessoal. Muita gente pode estar descendo a lenha nisso, mas esse Sub-23, que pode ser chamado de aspirante, seja chamado o que for, ele é fundamental exatamente para esse menino, antes de ir direto para o profissional, ele dá uma passadinha por ali, e por ali ele começa, ele ganha um cascudo de um veterano, ele tem que chegar, chega um outro um pouquinho mais experiente, fala, menino, pega aquela bola lá para mim, por favor, vamos embora. E vai criando aquela coisa do futebol, o garoto vai se soltando, até realmente poder mostrar o seu verdadeiro talento, não ficar com aquilo fechado, com aquilo tímido e ter medo de errar. A gente tem que fazer com que o garoto chegue lá com toda energia e toda a capacidade de fazer o que ele já fazia na base. Ele não pode ter medo. E finalizando, para abrir para você novamente, Cezinha, se esses meninos, começando com 5 anos no futsal, e a gente tem uma grande, nosso Sub-17 hoje, metade da equipe titular é do futsal, desde pequeno nosso. Daqui a pouco vão começar a aparecer nomes aí, e já estão aparecendo nomes de 14, 15, 16 anos, porque isso é uma plantação, né, gente? Não é do dia para a noite, é uma plantação de uma pequena muda que vai se transformar em árvore. Demora mesmo de 1 a 2 décadas para poder ter o seu resultado. Só que, quando ele chega lá, ele já não tem mais pressão, porque esse menino com 7 anos de idade, ele joga num ginásio, uma final, e graças a Deus, e a nossa equipe, o Fluminense é o primeiro do ranking nos últimos 5 anos, em futsal ou em futebol adaptado, que é o chamado futebol de grama society, em campeonatos que tem aí fora do Rio de Janeiro, a Gold Cup, etc., é o futebol de 7, de grama natural, não é sintética, mas são campos reduzidos. Nós somos o primeiro no ranking aí, estamos na frente, porque vencer não é inimigo do formar, e nem vice-versa, porque durante muito tempo também ficou essa falácia. Não, o nosso objetivo é formar. O resultado... Não, eu já digo lá com 5 anos, o nosso objetivo é formar vencedores. Temos que formar jovens acostumados a vencer. Não tem esse negócio de só formar. Até vencer é um aprendizado também, né? É lógico. E você cria nos adversários, e cria... Primeiro, no jovem, você cria uma autoestima. E nos adversários, você cria um temor. Caramba, eu vou ter que enfrentar esse cara que é tricampeão no futsal, eu vou ter que enfrentar esse menino que é tricampeão mirim.
Isso cria um temor e, para o próprio jovem, uma autoestima. Então, assim, essa é a linha que a gente pensa em fazer com que esse menino chegue lá em melhores condições para poder render. Essa é que é a ideia. Mas com o Pires na mão, a gente acaba tendo que fazer algumas Queimar coisas. etapas, né? Ivan, a gente está entrando na reta final aqui do nosso tempo. Deixa eu te pedir um exercício de futurologia. Eu tenho assistido aí pela CBF TV o início da participação do Sub-20 no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que esse time seria espetacular. Só que ele precisou ser desmontado por necessidades do time principal e por necessidades da tesouraria, né? E então o Sub-20 do Fluminense é montado e remontado várias vezes. Mesmo assim, qual é a sua expectativa em relação a esse Campeonato Brasileiro? Olha, eu acho que o Fluminense tem totais condições de chegar às finais, ao período de mata-mata. Porque quando a gente fala finais, é aquela história. Quando você começa ali no mata-mata mesmo, ali na semifinal, quarta de final e tal, um detalhe pode pôr tudo a perder. Nós, claro, né, por isso que futebol tem loteria. É o único esporte que tem loteria. Não tem loteria de vôlei, de basquete, de handebol. O único que tem é o futebol pela sua imprevisibilidade. Mas eu confio muito nesse grupo do Sub-20, uma comissão técnica muito competente, treinador Eduardo, que já vem desde lá do Sub-17, com parte desse grupo. O campeão, né? Campeão de tudo, agora foi o que você disse. Essa equipe hoje era para ser escrete. Né? Se as pessoas que estão assistindo são mais jovens, escrete, seleção. Era uma seleção. Mas não ia ter para ninguém. Agora, com esse desmonte, com essa, tanto para o profissional, quanto para a venda e etc., é óbvio que aí você tem que improvisar e apostar naquela sua pergunta anterior, no amadurecimento de muitos que às vezes te surpreendem. Vou te dar um exemplo concreto. O Wendel, que foi vendido, surpreendeu a todo mundo. Porque quando ele virou profissional, ele já parecia um veterano. E na base ele estava ali muitas vezes no segundo ou até mesmo terceiro time. Entende? O Pedro, que rodou, e agora está lá naquele que eu não digo o nome, é igual Harry Potter, eu não falo o nome daquilo, com todo respeito a todos os profissionais e tal, aquela coisa, né, da mise-en-scène de entidade para entidade, de clube para clube, mas eu não falo o nome. O próprio Pedro, quando era mais jovem, disputou futsal, foi dispensado do próprio lugar que ele está, foi dispensado do Fluminense, foi fazer nome no futsal do Mackenzie, com 14 para 15 anos, ser artilheiro do futsal do Mackenzie. E aí foi jogar campo, se eu não me engano, Boa Vista, Nova Iguaçu, me desculpem aí, porque é tanto nome, tanto clube que a gente se perde. E num jogo contra o Fluminense fez 3 gols. E aí todo mundo, opa, vamos pegar esse menino, Pedro. Mas lá atrás é isso, né? E de repente o Pedro se tornou, e por aí vai. São os variados exemplos que a gente tem nessa transição, que tudo pode acontecer, mas tem seus mistérios, né? Isso, eu acredito que a gente venha minimizando isso exatamente com essas atuações concretas, com atuações concretas de trabalho, de uma equipe de trabalho, desde o futsal trabalhando, Guerreirinho fazendo o seu papel de comunidade também, que é fundamental, social, Xerém fazendo o seu trabalho com as categorias, para poder cada vez mais entregar um atleta completo, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Sim. Isso de verdade mesmo, não é papo para boi dormir, não. Certo? Cezinha, estamos nos acréscimos. Isso, a bola está contigo. Eu folgo em saber que o imponderável, né? Por que o jogador consegue, e se tem uma expectativa grande, demonstra ter um potencial importante, não dá certo no profissional, e outros que não se tinha, por quem não se tinha essa expectativa, dão certo. E o imponderável, o Zeca Pagodinho uma vez explicou,
né? Quando perguntaram por que uma música às vezes fazia sucesso e outra não fazia. A expectativa é que uma música fizesse sucesso e ela não fazia, e vice-versa. Ele aí explicou, vontade de Deus. A gente está tentando decifrar, né, o que pode interferir na vontade de Deus ou nesse imponderável. E o Ivan disse que o Fluminense hoje estuda, né, essas questões relativas à transição, divisão de base, a chamada transição da divisão de base, que a estende ao profissional. Exagera, às vezes até exagera, a gente tem que puxar um pouquinho o freio de mão para não ficar uma coisa totalmente acadêmica, porque futebol é malemolência, tem a boa sem dúvida. É arte, né? A arte, a academia tem que considerar todas essas questões, né, Ivan? Não podemos perder isso, porque se fosse isso, o pesquisador tem que levar em conta todas essas questões. Garrincha, lá atrás, no teste psicotécnico, não tinha passado, porque ele desenhou uma bola num papel e a psicóloga perguntou o que é isso. Ele falou, mas como que a senhora não sabe o que é isso? Não, eu pedi para você desenhar uma pessoa, você fez uma bola gigante. Mas esse é o Quarentinho, olha o tamanho da cabeça dele. A gente ainda tem que levar isso em consideração. Né? Cezinha, vamos encerrar? Ivan, muito obrigado. Que aula maravilhosa você nos deu. A gente sente que tem potencial para fazer uma série com você. Você tem que voltar aqui outras vezes. Mas te agradecer demais. Deixar aí as saudações tricolores. Sem dúvida. Saudações tricolores. Foi um prazer inenarrável estar com você de novo, irmão. Você é um cara importante. Irmão e minha querida irmã, eu agradeço demais a oportunidade, eu tenho aí falado em alguns lugares, tenho me poupado um pouco dessa supervisibilidade, que eu acho que assim, o momento é para isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras ocupações de guerrilheiros, né? De resistência, que não podem ficar de lado por tudo que a gente está passando. Então, assim, eu quero agradecer principalmente. O Ivan aqui é apenas um condutor de todos aqueles que trabalham comigo, de todos os meus colegas de trabalho, né, de todos, eu chamo de companheiros, não adianta. Companheiros, se o companheiro não gostar de ser chamado de companheiro, problema dele, mas ele é companheiro, vai se acostumar a ser chamado de companheiro, que essa é a nossa linha. Então, o que ocorre? Toda essa turma que está lá desde cedo, na entrada desse menino de 5 anos com a sua família, jovem ainda, com 1000 sonhos e 1000 ilusões, até realmente chegar num contrato de formação com 14 anos, num contrato profissional com 16, e se profissionalizar de fato, de uma maneira que a gente entenda que possa dar alegria à torcida do Fluminense, que não precisa nem dizer, né? Vai continuar sendo a mais linda de todo esse planeta. Mesmo que descubram vida, e estão dizendo aí que alguns planetas estão começando a ter possibilidade de vida, o Fluminense continuará sendo a torcida mais linda desse planeta. Valeu, companheiro. Aquele abraço, saudações.